Alô, maltinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar-vos sobre porque é que é importante sonhar, a importância de sonhar e de alcançarmos os nossos sonhos. Então, em primeiro lugar, dá-nos direção, ok? Mantém-nos no caminho. Sem sonhos, caminhamos, mas provavelmente sem rumo, sem sabermos bem para onde é que vamos. E quando sonhamos e quando colocamos os nossos sonhos em prática, estamos a seguir um passo a passo para chegar a um determinado lugar. É ou não é verdade? O sonho funciona então como uma bússola interna. Mostra-nos para onde queremos ir, mostra-nos o passo a passo, quando bem definido, quando bem com estratégias bem definidas, com os passo a passos, mesmo que ainda não saibamos bem como fazê-lo acontecer. Para tornarmos realidade os nossos sonhos, é necessário que desbloqueemos determinadas crenças e determinados padrões limitantes, como por exemplo, o não consigo, o não vou ser capaz. Quando começamos a colocar os nossos sonhos em prática, percebemos que temos que nos transformar em alguém. E esse alguém muitas vezes tem que se ver livre destas crenças que muitas vezes resultam em autossabotagem ou em comportamentos de procrastinação. Sonhar é o primeiro passo para começarmos a questionar estas crenças, estes padrões e libertarmos delas. Sonhar conecta-te com a tua essência. Aquilo que tu desejas, os teus sonhos mais profundos, os teus objetivos, não são um acaso. São a tua alma a pedir uma expressão. É a tua verdade interna a expressar-se. É a tua autenticidade a expressar-se. É quem tu és a pedir, por favor, mostra isto para fora. Quando tens um sonho, esse sonho dá-te propósito, dá sentido aos teus dias. Deixas-te caminhar em vão, deixas-te caminhar sem rumo e caminhas para chegar àquele objetivo. Os teus dias deixam de ser apenas mais um dia e passam a ser vividos com intenção, com significado e com energia. Sonhar aumenta a tua motivação e consistência. É muito mais fácil agir quando sabes o porquê estás a agir e é por isso que eu digo muitas vezes que os sonhos podem ser âncoras ou, por outro lado, podem ser as nossas asas para nos fazer voar. Depende de como cada um de nós interpretar esta metáfora. Uma âncora porque nós sabemos que é por aquilo que estamos a lutar e quando algum dia nos perdermos é só nós voltarmos àquele lugar e redirecionar o caminho. Por outro lado, dá-nos asas para voar e pode ser considerado umas asas porque é a nossa força motriz para caminhar, é aquilo que nos faz continuar do nosso dia a dia. Eu digo muitas vezes, ainda fiz uma partilha com uma menina há pouco tempo, que sonhar salvou-me. E é verdade, sonhar salvou-me e continua-me. O sonho alimenta a coragem mesmo nos dias mais difíceis. Sonhar expande aquilo que acreditas que é possível. Antes de qualquer realidade existir, ela foi primeiro um sonho, um pensamento ou uma visão. Tudo o que hoje é concreto começou então primeiro com esta visão. Quero relembrar-vos de uma coisa: sonhar não é fugir da realidade, como eu tantas vezes ouvi. Sonhar é criar uma nova realidade, passo a passo, com consciência, consistência, disciplina e ação. E alguma manifestação e expósito de magia ao longo do caminho. E tu? Conta-me que sonho é que estás a adiar só porque tens medo de percorrer o caminho ou por achares que não é possível. Agora fala um bocadinho da importância de sonhar para a saúde mental. A realidade é que, mais uma vez, dá sentido à nossa vida. Protege-nos contra o vazio emocional. Quando alguém deixa de sonhar, entra muitas vezes em modo de sobrevivência e em modo de piloto automático, como nós muitas vezes ouvimos falar. A pessoa acorda, cumpre tarefas, muitas vezes cumpre tarefas para realizar os sonhos de outra pessoa, deita-se, repete, passa horas a fazer scroll e isto gera uma sensação de vazio, apatia e desmotivação. Sonhar cria significado e o significado é um dos maiores fatores de proteção da nossa saúde mental. Segundo ponto, reduz sintomas de ansiedade e depressão. Ter um sonho cria esperança, ativa a sensação de possibilidade, coloca o foco do estou presa para eu sou capaz de construir, eu sou capaz de criar a minha realidade, eu sou a autora da minha própria história. Sem sonhos, a mente tende a fixar-se no passado, em determinados problemas, isto aumenta a ansiedade e a tristeza. No entanto, também vos quero dizer uma coisa: os nossos sonhos nem sempre são um mar de rosas, ou o processo para chegar lá nem sempre é um mar de rosas e por vezes pode nos trazer aqui algum stress. Mas é importante sabermos que o nosso sonho é maior que nós, que há coisas que nós não podemos controlar e também equilibrar aqui desta forma as nossas energias, o nosso bem-estar, os nossos pensamentos, as nossas emoções.
E claro, sonhar fortalece a nossa autoestima. Quando sonhamos, estamos implicitamente a dizer: a minha vida pode ser mais do que isto. E só acreditarmos nisto e não ficarmos presos àquilo que a sociedade nos tenta tanto condicionar, traz-nos aqui outro boost. Desde que eu comecei a sonhar e mais do que isso, a colocar os sonhos em prática, porque eu sempre tive uma lista de sonhos muito grande, mas quando comecei efetivamente a trazê-los à realidade, e isto tem sido um processo, que foi o ano passado, mais ou menos, que eu comecei mesmo a sério a dedicar-me aos meus sonhos e que eu disse: não, a partir de agora, tudo aquilo que está no papel vai passar para o plano da realidade. A minha vida mudou completamente, sinto-me muito mais autoconfiante. E isto reforça então a ideia de merecimento e valor pessoal. Eu mereço isto, eu sou digna de ter uma vida melhor, ok? E pessoas que não se permitem a sonhar tendem a aceitar menos do que merecem, tendem a normalizar a infelicidade, ficam cómodas, acomodam-se. Porquê? Porque é confortável. Estão confortáveis no desconforto. E acabam por silenciar também algumas necessidades emocionais. Sonhar ajuda ainda o cérebro a sair do modo ameaça. A mente humana precisa de uma perspectiva de futuro positiva para que o nosso cérebro não fique constantemente no estado de alerta, ok? Sem sonhos, o sistema nervoso mantém-se em tensão, há mais irritabilidade, cansaço e bloqueio emocional. Também porque não há tanto aquela sensação de controle, porque nós quando estamos no passo a passo dos nossos sonhos, nós estamos a controlar no fundo, ou queremos, temos essa crença de que estamos a controlar. E a ideia de andarmos a caminhar sem direção fica com que sintamos menos controle daquilo que estamos a fazer, e isso é assustador e é um dos medos do ser humano. E, como eu mencionei, ficamos mais irritados, mais cansados e começam a surgir bloqueios emocionais ou a serem recalcadas feridas que já lá estão do nosso passado. Sonhar ajuda o cérebro a relaxar porque vê uma possibilidade e não vê apenas perigo. Sonhar promove resiliência emocional. E isto é muito verdade, porque nem sempre as coisas vão acontecer da forma que nós queremos, no momento que nós queremos, no nosso tempo. Eu acredito muito que as coisas acontecem no tempo de Deus, no tempo do universo, naquilo que vocês acreditarem, ok? Quem sonha cai e levanta-se com mais facilidade, tolera melhor frustrações, encontra razões para continuar. Óbvio que existem sempre aquelas pessoas que ao primeiro desafio desistem, mas as pessoas que têm assim grandes conquistas, há algumas pessoas que olhem para uma pessoa, que pensem numa pessoa que vos inspira, por exemplo, essa pessoa já teve que ultrapassar muitos desafios, certamente, para chegar onde está hoje. Não porque a vida seja mais fácil, mas porque lá está, há algo que está a sustentar o esforço. Há algo que nos diz é para ali o caminho. E isto é muito forte, e isto é muito poderoso. E quem não desiste por nada dos seus sonhos percebe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. E voltando aqui a tocar num tópico que eu já toquei, mas que é tão importante que vou voltar a mencioná-lo, é o prevenir a desconexão de nós mesmas. Uma das maiores causas de sofrimento psicológico é viver desalinhado com quem se é, para agradar aos outros, por falta de colocar limites também. Mas do agradador, de nós queremos agradar, acho que as mulheres têm muito isto, de quererem agradar aos outros, muitas vezes nem se permitem a sonhar, porque o que é que as outras pessoas vão dizer, não é? Mas quando nós pensamos, pessoas que estão num patamar elevado, elas não julgam quem está a começar, porque elas também já lá estiveram, ok? Só pessoas que não fazem nada e que não querem alcançar nada é que estão mais ocupadas a criticar o trabalho dos outros do que propriamente a motivar. Sonhar é uma forma de escuta interna, é verdade, é uma forma de nos ouvirmos, a vermos o que é que a nossa alma está a dizer, o que é que o nosso corpo está a pedir, aquele sonho que não nos sai da cabeça. Eu tenho mesmo que colocar isto em prática, porque se eu não colocar, a minha mente vai explodir. O que é que eu quero viver? O que é que me faz sentir inteira? E é muito a partir daí que nós construímos a vida dos nossos sonhos. Ignorar isto por muito tempo vai levar-nos a pagar um preço emocional que eventualmente acaba por se somatizar de certa forma no nosso corpo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Coloquem muito em prática os vossos sonhos, ok? Sigam-me na minha página do Instagram. Lá vou encontrar mais conteúdo, vou encontrar saber mais sobre os meus serviços e como é que eu vos posso ajudar a chegar à vida dos vossos sonhos. Porque se eu posso, vocês também podem. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo.